e portugueses, derrotou os holandeses nas batalhas de Guararapes. O mais inusitado é que desde o Império Romano, que tropas saxônicas não eram derrotadas por tropas latinas. Sem grandes ajudas do rei do Portugal, uma tropa, vamos dizer assim, luso-brasileira consegue expulsar o exército holandês, que são um dos grandes feitos militares da história, porque na época a Holanda era a maior potência econômica do mundo e ela simplesmente é expulsa por uma tropa que não era lá muito bem equipada. E o que acontece mais adiante? No apagar das luzes desse século XVII, que tinha sido muito ruim para Portugal, o que acontece? O ouro, enfim, ele vai ser descoberto no Brasil. E ele vai ser descoberto aonde exatamente? Aqui em Mariana. Nós estamos falando aqui em Ouro Preto, mas aqui bem pertinho foi descoberto o primeiro filão de ouro. No apagar das luzes desse século XVII, que tinha sido muito ruim para Portugal, o que acontece? O ouro, enfim, ele vai ser descoberto no Brasil. E ele vai ser descoberto aonde exatamente? Aqui em Mariana. O interessante desse filão de ouro, isso vai ser importantíssimo para o desenrolar dos fatos, que esse filão de ouro, ele aparece a céu aberto inicialmente, ou seja, você não precisava de grandes investimentos para encontrar ouro. O processo de exploração do ouro era simples. Derramava-se água num barranco até ele tombar. A terra era então lavada em tanques de pedra, onde o ouro ficava depositado no fundo. Os instrumentos de trabalho necessários eram a pá e a bateia. E você saía em campo procurando ouro. Muito bem, então isso é uma primeira informação muito importante. No apagar das luzes do século XVII, você tem isso. Agora, em contrapartida, logo no iniciozinho do século XVIII, em 1703, Portugal vai fazer um acordo comercial com os ingleses que vai ter uma repercussão interessante para a nossa história. Na primeira metade do século XVIII, a economia portuguesa recuperou sua agricultura e sua pecuária. O governo português não tinha como manter uma armada e uma marinha mercante que fizesse frente às potências europeias. Resolveu, então, arrecadar algum dinheiro loteando o Brasil para quem estivesse interessado a colonizar a terra com capitais privados. Mas antes de voltarmos aos caminhos do ouro, desde as Minas Gerais até aqui em Lisboa, é preciso precisar uma questão. Em 1699, chega aqui o primeiro carregamento do nobre metal. 4 anos mais tarde, vai ser assinado um tratado comercial com os ingleses que vai alterar toda essa nossa história. Em 1703, eles vão assinar com os ingleses o famoso acordo, o famoso Tratado de Methuen. E o que diz esse acordo? Por esse acordo ele foi feito entre um ex-embaixador inglês, o Sr. Methuen, e 2 nobres portugueses, o Marquês de Cadaval e o Duque de Alegrete, que eram, na verdade, produtores de vinho. E por esse acordo ficou estabelecido que haveria uma determinada troca entre esses 2 países. O vinho português, ele entraria de forma monopolística na Inglaterra, ou seja, não pagaria imposto. Isso significa que o vinho de Portugal ia meio que abrir uma larga margem comercial em relação aos concorrentes de outras partes da Europa. Os ingleses estabeleceram uma feitoria em Lisboa e um entreposto na cidade do Porto. Por esse acordo, os produtos manufaturados ingleses entrariam aqui em Portugal pagando um imposto mais baixo. Isso dava uma posição especial a esses produtos que vinham da Inglaterra. Por outro lado, o vinho português passou a entrar lá na Inglaterra pagando menos imposto.
o que também era muito interessante para os produtores portugueses. Em contrapartida, os ingleses eles teriam o direito de trazer manufaturados da Inglaterra e inundariam Portugal com seus produtos. É claro que foi no frigir dos ovos, esse acordo é muito mais interessante para a Inglaterra do que para Portugal. E por que é mais interessante? Porque uma coisa é você comprar tecidos, roupas, e outra coisa é você comprar vinho. O consumo de produtos têxteis faz parte do dia a dia da vida das pessoas, e isso independente da posição social. Todos nós consumimos, nos 365 dias do ano, de todos os anos, calças, camisetas, cachecóis e por aí vai. Além do mais, se essa política não for bem executada, ela corre o risco de matar a indústria nacional. Na verdade, vinho é um supérfluo. Muito bem, então na verdade a gente já tem uma situação que vai deixar a balança comercial portuguesa sempre ali no limite do déficit. Ou seja, eles vão acabar comprando muito mais do que vendendo. Se essa política, por acaso, fracassar, como é que você vai compensar essa diferença? Como é que você vai compensar esse déficit? Já dá para mais ou menos imaginar. Provavelmente a gente vai conseguir fazer isso porque a gente acabou de encontrar ouro. Muito bem. Vamos agora falar sobre o principal personagem que marca os primeiros anos da história portuguesa no século XVIII, que é o popular e nosso muito amável e querido Dom João V. O Dom João V, ele é, na verdade, um predestinado. Ele foi educado por jesuítas e o destino vai fazer com que ele venha a ser, ele foi, com certeza, o monarca mais rico da Europa. Mais rico em termos, ou seja, no reinado dele, Portugal foi agraciado por uma quantidade absurda de ouro. Como nunca antes nenhum país tinha visto tamanha quantidade de ouro. O ouro que foi descoberto no Brasil, ele é um marco na história da humanidade. Nunca antes na história da humanidade for achado tanto ouro. E esse rei, ele vai ser o grande responsável pela utilização, pela forma de se gastar esse ouro. No reinado de Dom João V, foram gastos 125 milhões de cruzados, 97.400 moedas de ouro, 1.538 marcos de ouro, 12 milhões de diamantes e 22 caixas de ouro. Ele é educado por jesuítas, mas ele, ao longo do seu reinado, ele começa a mostrar um certo, vamos dizer assim, desvio de conduta do ponto de vista religioso. Em 1706, com a idade de 17 anos, foi coroado o rei de Portugal, Dom João V. Ele ganhou o apelido de Magnânimo. Na verdade, ele foi o grande beneficiado pelo ciclo do ouro no Brasil, pois o reinado dele foi muito longo, foi muito dúbio também. Voltaire, por exemplo, escreveu coisas muito interessantes sobre ele. É isso que nós vamos ver agora. As festas de Dom João V eram procissões, seus edifícios eram monastérios e suas amantes eram freiras. Foi assim que o filósofo Voltaire descreveu a corte do homem que gastava o ouro das Minas Gerais. O ouro, desde que ele é descoberto no final do século XVII até a primeira metade do século XVIII, ele vai entrar num período crescente, interminável. E exatamente esse período ele vai coincidir para a sorte do Dom João V. Agora, o Dom João V ele tem dois tipos de problema. O primeiro problema, do ponto de vista do governo dele, primeiro que ele não era uma pessoa muito ligada a problemas de Estado. A maior preocupação dele eram preocupações, vamos dizer assim, mundanas, né? Alguém teria dito, alguém teria escrito, né, que as grandes obras
Os grandes prédios de Dom João V eram monastérios, né? E suas principais amantes, elas eram freiras, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a essa questão. Esse é o Palácio Convento de Mafra. Dom João V mandou construí-lo como promessa para que a rainha Maria Ana engravidasse. Os primeiros carregamentos de ouro que vieram da costa africana rendiam 80 quilos ano a Portugal. Isso foi suficiente para que Portugal cunhasse durante 80 anos uma moeda com o mesmo padrão de ouro, era a moeda de cruzado. Quando o ouro foi descoberto no Brasil, no final do século XVII, a quantidade de ouro que entrou foi estúpida. Entre 1718 e 31, eles passaram a enviar para cá, para Portugal, 7 toneladas ano. E mais adiante, entre 1731 e 56, isso pulou para 13 toneladas ano. Algumas pessoas falam coisas muito interessantes sobre o reinado dele. Ele, por exemplo, gostava muito de fazer prédios. E sempre eram prédios muito suntuosos e ricos, né? E ele tinha um fraco por mulheres. E mais adiante a gente vai ver que ele acabou tendo um enorme fraco por uma freira, que é uma coisa bem atípica, né, para um mandatário educado por jesuítas em pleno século XVIII. Muito bem, então o interessante do ciclo de ouro no Brasil é que, como ele é uma coisa que esse ouro ele está a céu aberto, ele vai permitir que qualquer um venha se aventurar. E logo que essa notícia chega em Portugal, o que acontece? Existe uma febre pelo ouro, uma febre. Todo mundo no reino quer vir tentar sorte no Brasil. Até porque o investimento, ele, como eu já falei, ele é muito pouco, ele é muito baixo. Basta você ter um pouquinho de uma bateia, uma peneira, paz, coisas bem rudimentares, comprar meia dúzia de escravos e vamos lá sustentar a vida lá no Brasil. Desde 1706, existia na região de Minas Gerais um permanente estado de guerra entre os bandeirantes paulistas e os funcionários do rei de Portugal. Esses funcionários eram chamados pelos índios de emboabas, que significava galinha com as pernas cobertas de penas. O apelido pegou porque os portugueses usavam polainas sobre as botas, moda urbana inglesa inadequada para a vida no sertão. A situação foi tão grave e isso atraiu tanta gente de Portugal que o rei chegou a proibir a migração para o Brasil. E é interessante também que a quantidade de ouro que vai aparecer nessa parte do continente, ela é tão fértil, ela é tão rica, que ela vai criar uma novidade do ponto de vista da colonização, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, do ciclo do açúcar, ele também gerou muita riqueza. O que a gente tinha eram zonas produtoras dispersas no interior. Ou seja, a população e a forma de produção do açúcar, tanto em Pernambuco quanto na Bahia e em outras áreas produtoras, ela está no interior. Ela não cria, ela não gera, ela não faz com que apareçam cidades. A primeira atividade econômica de Pernambuco foi a extração de pau-brasil. Em 1516, Cristóvão Jacques fundou a primeira feitoria na ilha de Itamaracá. Aí alguém pode falar, e Olinda, e Recife, e Salvador? Exatamente. Na verdade, essas cidades, elas são portos por onde esse açúcar que é produzido no interior vai ser comercializado para que ele chegue lá na Europa. Olinda e Garaçu foram fundadas em 1535. Recife só se desenvolveu com a chegada dos holandeses. O que acontece na região das Minas Gerais é que aqui você vai ter o aparecimento de várias cidades. Você tem Mariana, você tem Ouro Preto, você tem Congonhas, você tem uma série de pequenas cidades que vão começar a aparecer e a se desenvolver. Ouro Preto surgiu quando encontraram, em 1698, o primeiro filão de ouro. É claro também que, na medida que essas cidades